Cruzeiro e Vasco. O Parque do Sabiá, Mineirão não está disponível. E um time que tem 7 pontos também. O técnico lá é vaiado jogo sim, jogo também. Cruzeiro tem que se virar e arrumar 3 pontos para cima do Vasco, né, Baú? É o encontro dos desesperados, né? Assim, A o porta Vasco... dos desesperados, você lembra do Sérgio Malandro? Domingo, jeito. lá no Parque do Sabiá. Pois é, o Cruzeiro tem que encontrar um jeito aí. A vitória do Cruzeiro, tem que ser a vitória porque é um jogo em casa, né? Tem que pensar em ganhar. Passa por o Cruzeiro dar um jeito de anular o Vegete, né? Que é o cara que do meio do campo ele tá cabeceando a bola para dentro do gol. Então, no jogo do ano passado, o Vidalba conseguiu marcar bem ele, e no lance que ele faz o gol, o Vidalba não é ele o marcador, né? A gente não vai ter o Fabrício Bruno, então a gente vai ter que reforçar a marcação ali no Coutinho, né? Que é quem faz os cruzamentos para ele, o Piton, que também tem sido uma arma muito, muito forte aí, né? Tem dado muitas assistências para ele. Mas assim, o Vasco é um time fraco, pior que o Cruzeiro, eu acredito, com problemas maiores ainda do que o Cruzeiro, e o Cruzeiro tem que tentar não entrar na loucura que é os jogos do Vasco, né? Que são os jogos do Vasco, aquele desespero, aquela trocação. O Cruzeiro tem que se procurar impor seu jogo, né, de alguma forma ali, e as oportunidades que tiver tem que fazer, né? Porque quando você vai perdendo as oportunidades, você fica suscetível aí a uma bola aérea ali que não dá para marcar o homem, e aí já era, filho, porque o cara tá embaçado ali na bola aérea. De repente, o Cruzeiro pode fazer sei lá, colocar o Dineno no segundo tempo para ajudar, né, nas jogadas de escanteio e tudo mais. Então, mas eu acho que o Vasco também está bem preocupado, porque, né, igual eu falei, é um time desorganizado também. E é isso, Paulo. Minha expectativa é de ganhar, porque é um jogo dentro de casa, porque assim, vai ser um campo neutro, mas é o mando do Cruzeiro. E o time do Vasco é isso aí também. Tem dia que eles vão jogar bem, tem dia que eles vão jogar nada. É uma caixinha de surpresa aí. Só a bola rolar mesmo pra gente ver o que vai ser aí. E aí, Gleison? Valo, como vocês disseram, é um jogo de desesperados, né? Então, e o problema do Cruzeiro nos últimos tempos está sendo o próximo jogo. A gente fica tenso, porque não sabe o que esperar do time. Pode vir uma surpresa, igual veio contra o Bahia, também pode vir um desastre, como veio nesse último jogo contra o Palestino. Então, o que eu espero é que o Cruzeiro, aquela famosa goleada de 1-0, né? Entra com vontade, entra para competir, que a gente espera isso, né? E competindo, as vitórias vão vir. Então, é aquela. A gente não sabe o que pode esperar desse jogo. Eu acredito que agora, com o desfalque do Fabrício Bruno também, vai ser um pouco complicado, principalmente para parar o Verratti, né? Porque aí vai ter uma zaga mais baixa, né? Com o Vidalba, mas eu creio que ele vem fazendo um bom trabalho. Então, e colar nele. Não sei como que vai ser a estrutura do meio-campo. Provavelmente volta o Romero, né? Não sei se o Fagner já tem condição, acredito que sim. E que ele possa colocar o Fagner ali e voltar com aquela trinca de volantes. Voltar o Romero, o Christian e qualquer outro. Me fugiu agora. Me fugiu o nome. Mas acredito que ele vai voltar nesse esquema. Lucas Silva. Isso, Lucas Silva. Eu acredito que ele vai voltar os três. E golear de 1-0. Para dar uma alavancada nesse time aí. E igual alguém comentou também sobre a questão da Copa do Brasil, né? Que tem um jogo pela Copa do Brasil aí e o Cruzeiro colecionando esses vexames aí, a gente também fica com o pé atrás. Mas vamos confiar que essa vitória vai vir contra o Vasco e a gente vai dar um norte para esse time. E aí, Vinícius? Eu acho que, quanto ao jogo contra o Vasco, uma coisa que eu acho que a gente tem que começar a se atentar também é o tal do cruzamento, porque assim, o Cruzeiro tem uma dificuldade muito grande de defender os lados do campo,
Então, assim, eu acho que o Veguete, como sendo a principal ameaça do Vasco, acho que a gente tem que se atentar muito pelas laterais do nosso time para que, assim, não deixar o pessoal cruzar tão fácil, que a gente feche o cruzamento para que essa bola não fique chegando toda hora na área, porque, assim, a zaga, acredito eu, que seja o Jonathan e o Vidalba. Então, assim, o Vidalba não tem uma estatura tão grande, por mais que no último jogo contra o Vasco ele jogou bem. É um jogo preocupante, porque já não vai ser no Mineirão. Acredito pelo retrospecto do time, a torcida não vai ter tanto engajamento assim, por mais que é uma oportunidade única para quem mora lá para poder ir. Então, assim, espero que os cruzeirenses que estiverem por lá possam comparecer e ajudar a gente. E acredito que seja isso, cara. O nosso time, eu acho que tecnicamente é superior, mas dos últimos jogos, a maioria a gente também tecnicamente é superior e não consegue fazer essa superioridade ser efetivada dentro de campo. Então, espero que, pelo menos, assim, essa facilidade que em alguns jogos os adversários nossos têm de cruzar a bola na área, essa questão de a gente proteger melhor a área, que a gente consiga fazer isso, até para não expor o Cássio, o goleiro que venha jogar, e o sistema defensivo nosso, porque assim, ninguém aguenta mais ficar tomando gol todo jogo. E aí, Glauber? Então, eu acho que o Cruzeiro tem que fazer um jogo de máxima concentração, porque não adianta você começar o jogo bem, criar oportunidade, você não conclui em gol. Aí os caras vêm cá na nossa área, caso Red Bull, caso do jogo de ontem, os caras vêm na nossa área, uma falha de concentração, um bloqueio ali, parece que está jogando com os olhos vendados, a gente vai lá e toma o gol. Então, assim, tem que ter muita concentração mesmo, muita concentração, competir muito, né? Fazer o que fez contra o Bahia, marcar alto, né? O Vasco não tem bons jogadores ali na saída de bola, né? Então, se vir para sair jogando lá de trás, se a gente pressionar igual vem pressionando, eles vão ter muita dificuldade. É competir, você tem que competir com concentração, né? E é um jogo, assim, a gente conhece a escola do Carille aí, que é a escola do Mano. Se a gente tomar um gol, vai sofrer para fazer outro, porque fecha a casinha mesmo e a gente sabe como funciona isso, né? Então, concentração e competir muito, marcar, né, as principais armas aí, o Coutinho no meio e o Vegetti nem se fala, né? Dar um jeito de bloquear ele, mesmo a gente tendo jogadores com estaturas mais baixas, mas dá um jeito dessa bola não chegar nele lá, principalmente, né? E tomara aí que a gente tenha a volta aí de pelo menos um lateral direito, né? Que aí você não teria que esforçar o Romero na direita, apesar que foi bem, mas aí vai colocar o Wallace no meio, e aí a gente já entra no jogo, a gente sempre tem que entrar confiante, claro, né? Mas aí já vejo o Wallace, já fico naquela preguiça que o próprio Wallace tem tido, né? E então, e a zaga, cara, aí a gente tem a perda, né? Que é o principal jogador nosso da zaga, que é o Fabrício Bruno, mas vamos torcer para o Jesus fazer uma bela partida e a gente falar é obrigatório o Cruzeiro ganhar. A gente é obrigado a ganhar do Vasco, isso aí está se tornando até clichê, né? Porque a gente também era obrigado a ter melhores resultados com esse time da Sul-Americana e a gente não conseguiu. Então, a gente precisa, né, de dar esse resultado aí, dessa continuidade que eu falo assim, né, de dar, pelo menos esse time que é o titular e vem competindo muito, continuar assim, e a gente aí nessa de competir muito, fazer um gol, né, fazer um gol, 2 gols e a gente alcançar esse resultado aí que a gente está precisando muito.